Deltan Dallagnol já não disfarça, fala como político, comporta-se como político, pensa como político. E suponho, isso faz dele um político. Pertença ou não a um partido. Lá está o Rapazola no Financial Times a tonitruar. Se não houver renovação na política, o grande risco para a Lava Jato virá depois da eleição. Então, atenção. Ele acha que a eleição só é válida se houver renovação. Seja lá o que ele entenda por renovação. Então, olha que mecanismo de pensamento interessante, meninos. Eu tenho o meu conceito de renovação. Bom, aí eu digo, vai ter eleição. Se houver renovação, a eleição é boa. Se não houver renovação, a eleição não é boa. É a cabeça de um fascista que não aceita o resultado. Só vale se ele ganhar. Coutinho, que cobre futebol, entre outras coisas. Ele cobre, na verdade, toda a Band News FM. Mas... Perguntando Coutinho. Minha mãe fala, esse menino trabalha demais. Eu falei, sócio é fogo. Ó, Coutinho. Mas você vai para o jogo e diz assim, se eu ganhar, as regras valem. Sim. Mas se eu perder, não. Não. Se perder, aí eu vou quebrar a perna de todo mundo. Imagina, inicio o meu comentário no Corinthians e Palmeiras. Se o Corinthians vencer o jogo hoje, valeu. Se for o Palmeiras, não vale nada. Não vale nada. Entendeu? Não que não fosse bom isso. Eu devia ter feito um exemplo diferente. Vamos continuar aqui. E ele vai mais longe, viu, Coutinho? Quando vemos os grandes interesses e os políticos que se juntam contra a Lava Jato, a primeira coisa que vem à cabeça é que é mera questão de tempo até que possam manietar os investigadores, destruir as ferramentas de investigação e acabar com as punições. Então pronto, tem uma conspiração contra a Lava Jato. Em suma, o único interesse do Brasil é a Lava Jato. Tudo deve ser feito pensando na Lava Jato. O objetivo legítimo e solitário do país é a Lava Jato. Tudo que não for Lava Jato é lixo. Ou ainda, tudo na Lava Jato, nada contra a Lava Jato, nada fora da Lava Jato. Como no lema fascista, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Dallagnol é o nosso Mussolini Babyface. Aliás, tem uma música, procure. Ô Coutinho, vê se acha aí a música da juventude mussolínica, né? Que quando canta Juveneza, Juveneza, falando da juventude que vai à frente, com Mussolini na cabeça, mostrando o que é ser a verdadeira Itália, todos preparados para a guerra do amanhã. Vai, Coutinho! Olha que bonitinho. Uma música fascista. Vejam a letra. É um primor da truculência. E sim, e com o líder à frente. É isso que eu falo. O hino do Palmeiras lembra um pouquinho. Mentira. Tô brincando, seu Inácio? Beijo, brincadeira. Então é isso, é a juveneza, é a juventude. Tá. Essa gente está empurrando o país para o fascismo. Fascismo caipira, caipora, chato, mequetrefe. Não sei não. Acho que esse rapaz não está se dando conta de que o brasileiro está ficando com o saco cheio dessa ladainha. Vocês já pegaram esse sentimento? Eu já estou cada vez mais frequente. As pessoas já estão com o saco cheio disso. Não aguento mais. Vem dizer, ai, de novo esse troço. De novo esse troço. E não, eu não estou com o saco cheio do combate à corrupção. Nem eu e nem o povo. Não estamos com o saco cheio do combate à corrupção. Eu noto que é um fastio crescente com esse espírito missionário doidivanas que ameaça levar o país ao abismo. Esses caras acham que é pouco terem conduzido o Brasil a uma situação tal que se a eleição fosse hoje, Lula disputaria para vencer o segundo turno com Jair Bolsonaro. Mas então não se deveria ter combatido a corrupção? A pergunta é coisa de gente parva. É claro que sim. E vamos mudar o tempo do verbo. Deve-se combater a corrupção, mas é preciso fazer de acordo com os marcos legais. Ao senhor Dallagnol cumpre seguir as regras do Ministério Público Federal. E fazer política não está entre as suas atribuições.
esse rapaz tem de ter a coragem de disputar eleições. Vai disputar eleição, rapaz. Assuma uma candidatura. Vai ser legislador. Vai entender as dificuldades de ser político. Ah, Reinaldo, ser político só tem facilidade. Vai à luta! Se é assim. Vencendo, tem de mostrar pelo exemplo como é que se faz. O que não pode é usar o Ministério Público Federal para fazer proselitismo político. Lembro que os balanços que se fazem sobre operações tocam as raias do ridículo em alguns casos. Como características positivas da investigação da Lava Jato, listam-se as delações, condenações, recuperação de ativos. Ok, tá ótimo. Entre as negativas, o fato de que a turma descumpre a lei com frequência. Não é sensacional? Como se fossem coisas equivalentes. Como se o Estado descumprindo a lei fosse um detalhe. Mas se o Estado descumpre a lei de modo determinado, sobra o quê? Qual é a garantia que você tem? Hã? Uma operação que envolve o MPF e a PF, dois entes do Estado, tem por hábito não dar bola para os limites legais. Isso é visto apenas como um aspecto negativo. Para encerrar, não passa de demagogia barata e ignorante a conversa que foram os políticos, não a forma que tomou a operação, a levar a política brasileira ao estado de miséria em que se encontra. Não há dúvida de que existem os maus políticos, mas também há os bons. Não há dúvida de que há transgressões para todos os gostos. Por isso mesmo, seu Coutinho, é preciso que se estabeleça a devida hierarquia entre elas, para que o processo político possa ser aprimorado sem ser destruído. A Lava Jato, a diferença do que pensam seus fanáticos, não é uma teoria política, não é uma economia política, não é uma filosofia política ou uma ideologia política. Trata-se apenas de uma das expressões do necessário poder repressivo do Estado. Por isso mesmo, o necessário não exorbita e o poder repressivo não ambiciona ser um fim em si mesmo. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso lembra professores, vocês não chegaram a ter, acho que são jovens, mas eu cheguei a ter. Professores que assim, para que você dê uma boa aula, e eu fui professor, é preciso que haja uma disciplina em sala. É preciso que haja aquilo que os teóricos chamam os lugares da fala. Existe o lugar da fala do professor, existe o lugar da fala do aluno. Evidentemente, o professor, né, tem de ter o controle desse... É um diálogo, mas ele tem que ter o controle desse diálogo, porque, afinal de contas, quem tem que passar o conteúdo é ele. O que não quer dizer, claro, que você possa aprender também com alunos. Sim, isso tudo é verdade. Mas existe o lugar da fala. Aí nós temos duas situações anômalas. A do professor, que destrói completamente a hierarquia, então somos todos iguais. Então a famosa, vamos fazer aula em círculo, tudo pode, toda opinião é válida, tudo quanto é bobagem que o aluno fala vale, porque é assim, não quero reprimir ninguém e tal, não sei o quê, e não existe aula. E existe o professor que transforma a disciplina num fim em si mesmo. Desde que exista terror em sala, desde que os alunos estejam calados e que ele esteja falando, é sinal de que então as coisas funcionam. Eu tive uma professora de francês assim, no ginásio. Na época tinha francês. Né? Eu, como era gordinho de óculos e era bom aluno, na boa pra mim. Agora, eu reconhecia o terror que ela impunha aos outros. Uma doida, ela jogava o apagador na cabeça dos moleques. Ela batia na cara. Se não fizesse lição, ela batia na cara. Aluno de 5ª série. Ela pegou uma vez um menino colando. Ela esbofeteou o moleque. Literalmente falando. Literalmente. Ela bateu na cara, assim, pá, com as duas mãos. Uma mão aqui, outra aqui. Era um terror. Ela entrava, as pessoas tremiam. Eu tinha medo sendo o queridinho. Porque eu sabia que podia deixar de ser. Né? E solidariedade silenciosa com os outros, porque
Então, é preciso a disciplina? É. Agora, a polícia não é um fim em si mesmo. O poder de polícia é um instrumento. O poder de polícia não vira política. Quando o poder de polícia vira política, você tem fascismo. Dallagnol. É uma pena que a imprensa viva um dos piores momentos de sua história no que concerne a formação intelectual dos jornalistas. Falo isso, pode me xingar à vontade. Ah, é arrogante, metido, tô cantando e andando. Quer, vamos pro pau, vamos pra disputa, vamos debater, em vez de me xingar. Só por isso, tantos idiotas e tantas marocas aceitam o papel de porta-vozes de entes da polícia como se fossem entes da política. Precisamos das duas coisas, de polícia e de política. Mas nós não precisamos, Maiara, da polícia no lugar da política, nem da política no lugar da polícia. Hashtag pronto, falei, é isso aí, muito bem.